sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, conversando sobre a mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo do belíssimo livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier. E hoje o nosso tema é oração e cura. Ele vai fazer considerações acerca do 8º parágrafo da questão 176 de O Livro dos Médiuns, que é exatamente o capítulo 14, em que ele fala dos médiuns. Nessa 8ª questão, 8º parágrafo, Kardec pergunta assim aos espíritos: podem-se obter curas apenas pela prece? E os espíritos respondem: sim, algumas vezes, se Deus o permitir. Mas talvez o bem do doente esteja em sofrer ainda. E então acreditais que nossa prece não foi ouvida. E aqui é algo muito interessante. O programa é gravado hoje mesmo. A gente tem contato, com corações amigos que estão enfermos. E, na verdade, dor de amiga é dor da gente, né? E a pessoa contando, assim, o processo é doloroso, o processo é difícil, né? Tem algumas dificuldades ali no próprio tratamento, e a gente fica quietinho. E aí a gente ora, mas a gente aprendeu a orar muito. É claro que a gente quer a cura do doente, a gente quer a cura rápida. A gente quer a cura rápida. Em verdade, a dor, ninguém quer o prolongamento da dor. Mas a gente vai pedindo a Deus, assim, Senhor, se for, essa prova, nós conversamos sobre isso, a prova com que esse coração amado vai ter que passar, que seja fortalecido, porque foi pedido. Que esse coração seja fortalecido, para não murmurar, para passar de uma forma tranquila, para conseguir passar de uma forma cristã por esse momento de dor, por esse momento de dificuldade, Então, isto eu tenho certeza absoluta que serve como para anestesiar um tanto. E o consolo da pessoa saber que tem alguém orando por ela. Isso é muito bom, É a força da amizade, é a força da fraternidade, é a força desse amor que cura. Então, isso vai dando uma estabilidade, vai dando uma segurança a quem está passando por aquele momento difícil, por aquele momento de prova. E aí, Emmanuel vem falando aqui, porque é engraçado que os espíritos falam aí, que parece até que a prece não foi ouvida. E quantas vezes as pessoas ficam procurando lugares mais fortes, eu quero tomar um passo com um médium mais forte, num lugar mais forte, em que as coisas sejam melhores, e a gente vai caminhando assim, de um lado para o outro, de uma busca para outra, sem muitas vezes, não é que a gente não tenha que procurar a cura, a melhoria, não, a gente precisa procurar sim, mas a gente precisa dar uma parada para refletir acerca daquela dor em nós. O que aquela dor vai mudando na minha vida? Por que eu estou irritada? Muitas vezes eu estou aborrecida porque tem algo que eu gosto muito de fazer e aquele impedimento físico, não vai me inibir. Então eu fico muito aborrecida com isso, só por causa disso. E muitas vezes, será que aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, tem relevância na minha vida? Então, amigos, é um momento de muita reflexão, E a gente, enquanto espírita, não é que a dor não doa. Eu até lembrei do nosso João Carlos Cunha, que ele falava isso, a dor dói. É claro que dói. Mas a gente vai procurando, assim, recursos. Amigos encarnados, amigos desencarnados, Os recursos da medicina, os recursos da fluidoterapia, do passe, do tratamento, porque de qualquer jeito nada é perdido.
pode não ser para o resultado que eu desejo imediatamente, mas vai dar algum resultado. Então, Emmanuel começa a falar para a gente assim: recorres à oração junto deste ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. E é interessante que no programa passado, quando a gente falou da tarefa, né, em trabalho mediúnico e tarefa mediúnica, ele analisava a questão do orgulho. A gente, às vezes, né, fica meio aborrecido, tudo isso, mas porque a gente acha assim, será que a minha prece não vale a pena? Será que a pessoa não vai acreditar no poder da minha oração? Será que a pessoa não vai acreditar no guia espiritual? Ou será que a pessoa não vai acreditar na casa em que está ali? E só que tudo isso, meus amigos, assim, são ilusões e são coisas transitórias, né? Tudo passa, né? Eu lembro muito de Teresa d'Ávila quando ela fala: tudo passa, só Deus não muda. Nada te perturbe, nada te espante, né? Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. É a prece de Teresa d'Ávila, que vamos pensar também quantas preces ela fez e que não surtiram o resultado imediato, conforme é esperado, porque a gente ainda tem uma mentalidade muito milagreira, em que a gente acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, quando na verdade, né, existe o jeito de Jesus. Então, a gente pode sofrer mesmo pela dor do outro, né? E aí é a hora da gente oferecer, o que a gente pode oferecer de melhor? É estar perto, é conversar, é um livro, né? É antecipar uma tarefa. O que a gente pode oferecer para que o outro tenha um lenitivo para aquela dor? E continua Emmanuel falando para a gente: entretanto, reflete na lei divina, a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico, porque também há uma dureza, né? Que a gente fala assim, é a lei, tem que ser assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo, é a lei, mas a gente tem que observar, a gente tem que ter cuidado, né? A misericórdia é imensa, e a gente tem que trabalhar a nossa misericórdia. Eu lembro de Pedro, quando ele diz: revesti-vos de entranhas de misericórdia, que a gente, às vezes, em nome de uma pseudo-compreensão da lei de Deus, a gente se torna frio e indiferente, até porque não vai dar trabalho. É da lei, está passando porque merece. Mas será que no meu momento eu gostaria que fosse assim? O que eu gostaria que acontecesse no meu momento? Então, a gente não pode entrar no campo da indiferença, né? Porque é o que o Emmanuel fala: para tanto, seria preciso não haver sentimento. E a gente tem sentimentos, e é muito bom que isso seja bem cultivado no nosso íntimo, né? Bem cultivado e aprimorado. E como está lá no Evangelho, o ponto máximo do sentimento é o amor. E ele continua: sabemos sim quanto dói seguir, noite a noite, a aprovação dos familiares, em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sentenciados à pena última. E assinalamos o tormento recôndito dos que ficam inquietos em doentes amados, os olhos que se embaciam. Nesse momento mesmo, temos uma linda amiga, né, passando por isto, né? A outra amiga, a irmãzinha, ela está internada. Está internada numa UTI neurológica, e aí a cada momento foi uma notícia, são decisões que têm que ser tomadas, e tem um momento, gente, em que o coração fica apertadinho mesmo. Apertadinho, assim, desejando muito que o outro acorde, que o outro volte, né? Mas sabendo que pode não voltar,
Então é uma presença, ausência, é uma dor muito grande. E o que é que a gente pode fazer para esses amigos? Oferecer o nosso melhor. É a presença, é um abraço, é uma palavra, é um acompanhar, não é? É isso, esse é o nosso papel de solidário, porque é uma dor, e uma dor legítima, e uma dor assim, vamos dizer assim, de elevação. Porque há seres que são tão embrutecidos que eles não percebem a dor do outro, só percebem a dor quando atinge a si mesmo. Mas ao seu próximo, não. Deixa pra lá, né? E a pessoa, não vou pegar problema do outro. Olha só. E aí Emmanuel vem trazendo essas reflexões. Continua ele. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra. Na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Pensa também nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Olha que coisa séria, gente. Se a gente começar a pensar nisso, né, nesses dramas que acontecem na Terra, esses crimes, né, na casa dos suicídios, né, naqueles que usam a inteligência para dificultar a vida do outro, né, agravar a necessidade do outro, para explorar o outro, né, a gente vê muito, principalmente no país envelhecendo, essas questões de dinheiro, de empréstimo, de fraudes, né? Isso é bem triste, né? E muitas vezes a pessoa converte a próprio lar, aquele lugar que ela está, né? Em lugar de desespero, lugar de morte. Aí continua Emmanuel falando assim pra gente. Medita nos torvos compromissos dos que se acompliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Olha, meus amigos, é fantástico isso, né? Quando eu começo a olhar assim, meu Deus do céu, eu estou enferma, para não fazer coisa pior, aí eu já vou começar a transformar em agradecimento aquilo que era tão ruim, né? Eu já vou começar a mudar um pouquinho ao meu ponto de vista. Mas para isso, gente, é necessário o quê? Maturidade do senso moral, que é o que está lá no Evangelho. E essa maturidade é individual, é intransferível. Pode ser auxiliada? Pode ser auxiliada sim. Com o recurso do estar junto. E a prece para a compreensão é excelente para todos nós. Não estou falando só pro doente que está longe, não. Quantas vezes a gente tem que fazer prece para a gente mesmo aprender a compreender nossa própria vida, aprender a compreender as nossas próprias limitações, para a gente enxergar melhor, gente, fazer prece por si mesmo. Então, quando eu começo a ver a mim mesmo, eu começo a ver o outro e falo assim, meu Deus do céu, aqui em casa tem uma expressão que meu marido fala muito, Deus não dá asa a cobras. É uma expressão interessante, né? Porque muitas vezes a doença é para dar um time, é para dar um tempo, é para dar uma pausa para alguma bobagem que eu faria na vida. Então eu estou ali, tinha um programa antigamente que era a pausa para a meditação, né? Quando a gente era criança, 5 para as 6 da tarde, que era a hora da Ave Maria, né? Era bem escutado com o Júlio Lousada. Então, muitas vezes a doença é uma pausa para a meditação. E aí a gente faz uma pausinha agora, pensando na nossa Rádio de Janeiro, nos compromissos que a rádio assume, né? E nós, à medida que vai chegar no segundo semestre, a gente vai, o coração começa a apertar um tanto, porque tem os compromissos
trabalhistas, né? A própria questão de transmissão, sempre a gente sabe que manter essa equipagem de internet, isso não é digital. Então, a nossa contribuição é sempre importante a gente lembrar, gente. Não, mas aí, né? E eu acho uma delicadeza muito linda do nosso Vitorino, se você puder, né? Se não puder, ore. Mas olha só, meus amigos, a gente às vezes, se olhar mesmo bem, a gente vai poder. Não importa quanto. Mas eu não posso dar R$20. Não faz mal, mas eu posso dar 5. A gente pode dar um pulinho na rádio, né? É muito importante também a gente é estimulado a isso, para a gente ver como é o ambiente, como é a rádio, encontrar com alguém. A gente precisa vestir essa camisa e se apropriando desse espaço espiritual, porque esse espaço vai nos ajudando. E aí a prece entra também nesse esquema assim, porque às vezes não só a rádio, gente, mas as nossas casas espíritas muitas vezes estão anêmicas financeiramente, né? Aqui no Teresa d'Ávila, a gente necessita vender a casa de Niterói para fazer a obra. Então a gente está assim, apertadinho, né? Nos espaços, o trabalho tendo que ser feito, a necessidade tendo que ser feita, os doentes chegando, né? Terça-feira a gente tem a reunião que é de tratamento, então as pessoas estão doentes, necessitando do trabalho, e a Casa Espírita ela é um porto de socorro, né? Os estudos têm que ser feitos, tudo isso tem que ser feito. O trabalho essencial tem que ser feito. Mas a gente muitas vezes está anêmica, então a gente pode orar também para essa anemia financeira das instituições que a gente está fazendo. É claro que não é nada pessoal, não é por vaidade, mas é para mantermos as portas abertas. E a nossa Rádio Rio de Janeiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós necessitamos que ela se mantenha no ar. Muitas almas necessitam que ela se mantenha no ar. Então, gente, para quê? Porque muitas vezes, através da rádio, a gente tem prova disso, muita gente não entra, não se acumplicia no domínio do mal em função de um programa que houve, de uma pergunta que é respondida, do trecho de uma página, de um estudo, até de uma canção, meus amigos. A criatura toma uma nova posição diante da vida. Então, o papel da rádio é muito importante. A gente sempre fala, né? É a comunicação. E a comunicação chegando, se a gente pode, né, ir a casas espíritas, tem recurso de acessar as diferentes mídias, né? Muito bem, que beleza. Mas vamos pensar neles que não tem? E vamos pensar, como tudo é transitório, que poderá chegar um momento em que nós não teremos esse mesmo acesso de recursos. Então vamos meditar sobre isso, né? E aí, Emmanuel vai falando nesses 3 últimos parágrafos dessa belíssima lição, Oração e Cura, que está no livro Seara dos Médiuns. Organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. É por isso que antigamente, né, nós falamos assim, o passe de cura, reunião de cura. Mas aí até em função das próprias questões legais, né, a gente faz reunião de tratamento espiritual. Embora ninguém pode garantir a cura. Nem a medicina oficial pode garantir a cura. Porque no último momento pode falhar. Principalmente se tiver na programação reencarnatória da criatura desencarnar naquele momento ou passar por uma dificuldade, pode falhar, gente. Mas nós, né, e aí a gente sabe que há o aperto, né, daquela questão da ciência e religião, né, de estar se metendo na seara alheia, exercício ilegal da medicina, charlatanismo, embora a gente não pode nem falar que é charlatanismo, porque ninguém recebe nada. É o dai de graça que de graça recebeste, né? A pessoa chega na casa espírita, recebe
A prece, o passe, a água fluidificada, não tem nada cobrado, não é nada disso. É um tratamento que é feito. Mas, para evitar problemas, não há, se tirou esse nome, né? De reunião de cura, né? A gente coloca agora reunião de tratamento espiritual, porque fica mais adequado, sem ter nenhum problema. Mas, às vezes, demora. A gente tem, muitas vezes, pacientes que o passe é por tempo indeterminado. Por quê, gente? Porque a aquisição daquela enfermidade é de longo curso. Então, o passe será por um tempo indeterminado. E aí, continua Emmanuel a nos falar: seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. A gente, muitas vezes, o nosso paciente, né, o ente querido, está lá num excelente hospital, com toda a estrutura, né, e tem, às vezes, aquela outra pessoa que está numa situação, está na rua sentindo dor. Mas a dor é sempre a mesma. Então, para dizer o quê? Que tanto faz a prece junto àquele que está com toda uma plataforma de socorro material, quanto àquele que está no desvalimento, a dor é sempre a mesma. E o nosso papel será sempre o mesmo, né? De ser aquele apoiador, aquela criatura que confia e que procura traduzir através da prece a confiança profunda nesse amor de Deus. E aí Emmanuel acaba a nossa lição dizendo assim: lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Eu vou ler novamente esse texto, me permitam, irmãos. Lembremos-nos, no entanto, que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então, que a gente possa encerrar o programa de hoje com uma profunda confiança, uma profunda certeza da gerência de Deus por todo o universo. Essa gerência amorosa que se mantém todo o universo funcionando com equilíbrio, com beleza, com verdade, com justiça. O nosso universo íntimo também há de ser governado assim. E, na verdade, o corpo, a vida material, é um sublime recurso oferecido pela misericórdia divina. Que a gente saiba usar esse recurso, mas que a gente saiba compreender quando o recurso, quando essa máquina apresenta falhas, deficiências, tudo isso, né? Que a gente não amaldiçoe o corpo e não amaldiçoe a dor. Que a gente possa abençoar cada momento da nossa vida. E aí lembramos da expressão belíssima de André Luiz, quando ele nos diz: abençoe a vida, para que a vida possa abençoar você. E parafraseando, nós diríamos: abençoa o teu corpo, para que o corpo possa abençoar em você todo esforço ou todo movimento de elevação e de integração com a lei de Deus, que é o nosso Pai. Que Ele nos abençoe e nos envolva sempre. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.